Eu acredito Dá que pra a classificar. criança que já tem um bom desenvolvimento na leitura, ela não precisa esperar muito para ler Harry Potter, não. Aliás, é uma coisa que me perguntam muito, né? Qual é o momento da criança ler? Varia. Varia de criança para criança. Tem criança que com 14 anos de idade já é um jovem, não tem desenvolvido o hábito da leitura. E tem crianças que com 10 anos devoram livros e não se importam com o volume das obras. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o cara é um livreiro, hein? Já esteve comigo aqui no Manos Talk Show falando do mundo da literatura e hoje um programa diferente, o mundo das dicas dos livros. Maurício Geraldo, que prazer lhe receber, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Bom, Maurício, sempre um prazer. Vem cá, o nosso primeiro papo aqui foi um papo mais complexo, né? Sobre o mundo da literatura, um papo mais cabeça nesse sentido. Hoje não, hoje é um programa com dicas para quem não aguenta mais o filho na quarentena, é isso? Basicamente isso, né? Agora a gente está tendo que arrumar tarefas para a garotada, não só para a garotada, para até mesmo quem faz a faculdade, faz o curso superior e está sem aulas, gostaria de ler alguma coisa. O pessoal tem lido mais ou não na quarentena? Você sentiu alguma modificação? Eu acredito que há mais tempo para leitura. Como há mais tempo para os games, há mais tempo para a televisão, há mais tempo para os filmes, eu acho que é um momento propício. A gente não conseguiu medir isso comercialmente porque as livrarias, a maior parte delas em shoppings, fecharam. Então, o mercado editorial não se beneficiou desse momento. Sofreu muito? Muito. Ainda está sofrendo, mas... Ainda está sofrendo. Vamos pegar, eu conversei recentemente com o pessoal da Livrarias Curitiba, por exemplo, que é algo mais próximo da gente, tem a Livrarias Catarinense e tal. Eles têm mais de 30 lojas em shopping, todas fechadas. Agora, Santa Catarina abriu, Livrarias Catarinense volta a atender, mas as Livrarias Curitiba, todas elas fechadas. Ainda, você imagina o prejuízo disso? Imagina o prejuízo. Vem cá, olha só, você tem uma série de livros que você trouxe aqui. Eu posso dar um exemplo. Na primeira semana da quarentena, eu li um livro. Coisa que fazia tempo que eu não fazia, sabe? Eu li em 2 dias. Opa! Eu sei, que produtivo vai ser minha quarentena. E ficou por isso aí, cara. É normal, às vezes a pessoa se empolga e... Tem muito a ver com a sua relação com a leitura, né? Primeiro, você tem disponibilidade para ler? Legal. Você gosta de ler? Gosta de ler o quê? Tem aquilo para ler na tua frente? Então, quer dizer, é o caminho, né? É o caminho. A leitura é uma atividade de lazer. E se ela for compreendida como tal, vai estar dentro das possibilidades de lazer durante a quarentena também. Tá, vamos fazer aqui, então vamos lá. Vamos começar por aqui. Primeira dica, tem um do Stephen Hawking. Isso. Esse aqui? O Stephen Hawking, ele, um pouco antes de morrer, ele lançou esse livro, Breves Respostas para Grandes Questões. Na minha forma de ver, ele sabia que o tempo dele aqui na Terra estava acabando e ele resolveu escrever um livro para se despedir do mundo. Tá? Então, é um livro que fala sobre as grandes questões, da onde viemos, para onde vamos, coisas que ele, na vida acadêmica dele, nunca se debruçou. Ele se debruçou mais sobre a linha de cosmologia, sobre os temas dele. Mais filosófico isso? Bastante filosófico, uma visão de cientista. Isso é que é interessante, não é uma visão de fé, mas é uma visão de ciência. É um livro fácil ou não? É um livro maravilhoso. Para você ter uma ideia, quem faz a introdução do livro é o ator que interpretou ele no filme Teoria de Tudo. Que é um filmaço, né? Que é um filmaço. Que é um filmaço. Vamos lá, o que mais tem aqui? Augusto Cury. Augusto Cury, né? Vai. Não é nada mais, nada menos que o maior vendedor de livros no Brasil. É o escritor brasileiro que, pelo conjunto da obra dele, ele é campeão de vendas, primeiro lugar mesmo, né? Ele costuma ter 2 tipos de livro, mano. Aquele autoajuda tradicional e o livro em que ele conta uma história para passar uma mensagem. É o caso de Prisioneiros da Mente. Prisioneiros da Mente, você lê como um romance, ao mesmo tempo que ele está te passando uma mensagem interessante. Ele tem um dele que é o Colecionador de Ossos, é isso? Perfeito. Que é muito bom esse livro. Perfeito, se passa durante a Segunda Guerra Mundial. O professor que começa a contar uma história e tal. O Colecionador de Lágrimas. De lágrimas, de lágrimas. O Colecionador de Lágrimas, ele conta a história ele tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, né? Então, quem gosta de história e quem gosta de temas fortes, como o caso campo de concentração, campo de extermínio, baita livro. Por que ele vende tanto livro, Maurício?
Poxa vida, os fenômenos não são facilmente explicados, né? Eu acho que ele conseguiu atingir um público muito eclético, porque eu, quando faço feiras, na minha própria loja, quando eu atendo pessoas que gostam de Augusto Cury, eu falo com jovens, eu falo com pessoas idosas, eu falo com homens, falo com mulheres, falo com jovens, com crianças. Então, ele consegue atender um público muito grande com os livros dele. Eu acho que o sucesso é esse aí. Vamos lá, o que mais tem aqui? Amor sob encomenda, esse aqui. Pois é, a gente tinha que trazer um romance, né? É romance, é um romancão clássico. A Karina Ricci é uma escritora jovem, tá? E o público dela normalmente é jovem também. Ela escreve para as mulheres, ela tem uma série chamada Procura-se um Namorado. Vários livros dela já foram conjectados para fazer filmes, para fazer temas para filmes, né? Então é uma escritora jovem que escreve romances. É a nossa dica de romance feminino, vamos chamar assim. Você falou já que em filme, uma relação, tem um aqui que eu até me interessei. O Último Desejo é o livro que originou a série The Witcher do Netflix. Perfeito. Esse aqui, vamos ver aqui, dá pra ver? The Witcher, nossa, olha, o que me pediram esse livro, mano, eu trabalhei... Você alucinou por isso? Meu Deus, eu ia fazer feira em qualquer lugar do estado, estava trabalhando dentro do estado de Santa Catarina, estava trabalhando na praia, lá em Garopaba, e as pessoas, já chegou The Witcher, por quê? Porque esse livro não é um livro novo, é um livro antigo, tá? E que foi agora, por causa do Netflix, por causa da série, ele ganhou mais uma projeção. Mas eu estou vendo aqui, uma série gigantesca, ó. O Último Desejo é o livro 1. Isto. São 8 livros? Perfeito. Para quem assistiu ao The Witcher na Netflix, o livro corresponde à primeira temporada. Você estava falando para mim que você tem 2 exemplos diferentes, né? Por exemplo, aqui a Netflix criou uma série depois do livro, na verdade, depois do game, né? Depois do game. God of War, não. Não, God of War é interessante. Primeiro saiu o jogo, para depois saírem as aventuras do livro. E tem Assassin's Creed tem. Legal. God of War eu conheço pelo menos 2 volumes. Falam de um terceiro que eu não vi ainda. Mas God of War para o mundo dos games, para quem gosta de ação, estilo capa-espada, com magos e companhia, é um baita de um livro. E Assassin's Creed tem vários também? Assassin's Creed, se eu não me engano, são 8 já. Livros? Porque ele pega 8 livros. Ele tem, inclusive, um 9º livro, que é uma edição grande do Barba Negra, capa dura. Olha, coisas muito lindas, bem feito, imagina. muito bem feito. Ao contrário do God of War, que ele é mais leitura mesmo, o Assassin's Creed explora muito a parte visual. O que mais tem aqui? Vamos ver aqui. Paulo Vieira, PhD. Bom, aqui já complicou. É o Poder da Ação. Pois é, esse livro aí já complicou, né? Esse livro aí, quando foi lançado em 2018, ele foi classificado como o livro do ano na área de administração. Tá? Quantas vezes nós temos projetos e a gente não coloca esses projetos para funcionar? O Poder da Ação fala justamente sobre isso, sobre o poder de você tornar projetos seus realizáveis. Tá? Então, ele estimula você, não importa a sua área. Se você é um profissional liberal, se você é um funcionário de uma empresa, ele te estimula a botar em ação seus planos. Olha só, vai ter... Funciona? Você botou em ação os seus? Eu tenho vários deles, né? Vários aqui, vamos Vários lá. deles. Aqui, ó, Padre Reginaldo Mazzotti, aqui, o padre virou estrela também nas redes sociais. Se eu não trago um livro de padre, minha mãe me mata, né? Então... Eles vendem muito até hoje? Vendem. O público religioso, e é muito interessante, porque nós temos autores cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, tá? Então, para cada segmento existe um público muito fiel. A gente percebe as senhoras, principalmente as senhoras, elas consumem bastante os livros dos padres, os livros religiosos. Né? Os evangélicos também têm Tem um segmento enorme. Aliás, mano, isso aí, só o segmento evangélico é o suficiente para um programa inteiro. Fala tá? Só de livros evangélicos? Só de livros. Por quê? Porque é impressionante a quantidade de títulos nesse segmento. Tem um aqui também que é famoso. Esse aqui eu já ouvi falar bastante. A 5 Passos de Você. Pois é. Esse aqui ganhou fama também. O cinema ajudando a literatura, né? Esse livro, se você tiver a oportunidade de folhear ele depois, você vai ver que essa capa, aliás, é uma sobrecapa que está aí. É a capa que foi colocada para o filme. Tá aqui, tá? a capa Quando original. ele foi lançado, eu vendo esse livro há alguns anos, só que eu vendia com aquela capa azul ali.
Tá? Quando Vendia ele bem, virou legal. filme, nada demais. Tá. Quando ele saiu, o filme, e botaram os atores na capa, o livro deu um salto, rapaz. Então, A 5 Passos de Você me lembra muito A Culpa é das Estrelas, aquele segmento de literatura, Você romance chora, jovem. Você chora o filme inteiro Eu ou não? choro O livro por inteiro? qualquer coisa. Não, mas o livro inteiro você chora? Não. Não é assim também. Eu, particularmente, sou muito chorão, mas o livro, ele emociona assim. Ele Eu choro emociona em tão desenho quanto. animado. Desenho animado. Eu não posso lembrar do Up, Altas Aventuras, quando a velhinha morre. Olha só. Já dá até uma vontade de chorar. Bom, Harry Potter ainda vende, cara. Muito ainda? Você sabe que Harry Potter é uma emoção falar dele, né? O Harry Potter tem mais de 20 anos que foi lançado. Hoje tem adultos que têm filhos e os filhos desses adultos estão começando a consumir Harry Potter. Isso aí demonstra a qualidade da história, a força da história. Apesar de todos os filmes, apesar de todo o trabalho feito, esse bruxinho aí ele veio para ficar, viu? É impressionante. Nós vendemos ele tanto nos volumes avulsos quanto no box, que vem um box com os 7 volumes, lindo, né? Inclusive com Hogwarts na lateral, assim, forma o castelo, a escola, né? É muito bonito. Então, a varinha você vende também ou não? Desculpa, a varinha não tem. Não tem aquela varinha? Não tem, mas você encontra, tá? A minha filha esteve em Londres recentemente, ela fez aquele trajeto dos filmes, porque eles têm lá todo um viés turístico em cima do personagem, né? Muito bacana. Tá, depois aí você tem livros infantis. Esse aqui já parte para uma literatura infantil ou não? Eu acredito que a criança que já tem um bom desenvolvimento na leitura, ela não precisa esperar muito para ler Harry Potter, não. Aliás, é uma coisa que me perguntam muito, né? Qual é o momento da criança ler? Varia de criança para criança. Tem criança que com 14 anos de idade já é um jovem, não tem desenvolvido o hábito da leitura. E tem crianças que com 10 anos devoram livros e não se importam com o volume das obras. Já leem livros mais volumosos. Então, depende muito de criança para criança. A minha dica demonstrou interesse pelo livro, vai soltando aos poucos conforme o interesse. Mais dica na volta, pode ser? Claro. Eu tenho o prazer de receber ele, Maurício Geraldo, o cara que é um livreiro aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, sempre 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. Canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET, online no portal rtv.com.br. Perdeu o Manos Talk Show fácil, vai lá no YouTube do Humanos Talk Show ou no Spotify, você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este com o livreiro Maurício Geraldo. A primeira pergunta desse segundo bloco, você tem que ler todos, cara? Não. Tu tá louco, Maurício? Como é que você vai ler? Igual o dono de locadora tinha que ver todos os filmes, não tem como. Olha, eu tento ler bastante, né? Mas eu sou obrigado a saber sobre cada livro. Talvez não ler ele totalmente, com certeza não conseguiria ler todos os livros. Aqueles que mais me interessam eu leio, mas preciso saber do que cada um deles traz. Ficha técnica. Mas você tem, por exemplo, os teus clientes que leem, e aí você, agora vem cá, você leu, agora me dá o review? Eu troco muita informação com lançamentos, né? Chega um livro novo, eu não tenho muita informação sobre o livro. Aí alguém compra o livro e alguém do meu relacionamento, eu consigo realmente receber feedback. Exatamente. Tá, vamos lá. Agora a gente está em outro segmento, vai. Falamos de um segmento no primeiro bloco, agora o infantil. Perfeito. Essa criançada que está em casa, em plena quarentena. Quebrando tudo, querendo atividades, os pais super tranquilos, as mães. Você trouxe aqui uma coleção da Moana. Na verdade, essa é uma coleção... É da Disney ou da Moana? É uma coleção da Disney. É chamada 100 páginas para colorir. Ela é formada por 12 títulos, por 12 livros. Aqui, entre eles tem Moana, tem essa temática bíblica, que são historinhas da Bíblia. Tem os unicórnios. Ou seja, são livros, para você ter uma ideia, mano, tem até de super-heróis. Homem-Aranha, Os Vingadores, tá? Que é um livro clássico, né? Para criança colorir e tal. Isso. Qual é a ideia? A ideia é você ter atividades para a gurizada colorir,
tá? Mantê-los ocupados com atividade manual. Todos os textos que aparecem são em caixa alta, são palavras fácil, como eles são alfabetizados dessa forma, para já ir também trabalhando essa questão de alfabetização. E a dica Mas basicamente livros de atividade. A dica para o pai que está em casa, nunca dê uma canetinha para o seu filho, né? Dê um giz de cera, né? Porque canetinha você vai se arrepender, em todos os lugares da casa vai ter uma assinatura dele, né? Exatamente. Giz de cera você consegue tirar. Até a partir dos 3 anos de idade, você já começa a trabalhar com essa questão do escrever, né? Se você der para uma criança de menos de 1 ano, por exemplo, um exagero, um giz de cera, ela vai realmente fazer o trabalho dela no sofá, né? Em todo local. O que mais tem aqui? Vamos lá. Culinária para garotas. Isso aqui é bacana, hein? Pois é, gente. Essa quarentena está revelando muitos chefes de cozinha, né? E a culinária para garotas, qual é a ideia? São receitas factíveis, tá? Receitas fáceis de fazer, com ingredientes que a gente encontra no nosso supermercado, quer dizer, não é nada de outro mundo. E a ideia é introduzir as crianças no mundo da cozinha, para que elas comecem a produzir suas próprias coisas. E volto a dizer, são receitas fáceis, tá? Com produtos fáceis também de conseguir. Isso aqui não foi escrito por uma criança. Não. Um chefe inclusive, toda a parte introdutória do livro fala sobre segurança, fala a respeito do uso dos utensílios na cozinha, dá uma dica para os pais que vão acompanhar, quer dizer, é muito legal. Crepe de banana, lanche de ovos com... Gostei disso aqui, hein? Não é só para garotas, não, bro. Gostei, pô. Que mais? Patati patatá. Já tive o prazer de entrevistá-los algumas vezes, cara. Olha só. E eles são um fenômeno. São mesmo. São um fenômeno. A grife, eles têm de tudo, mano. Desde de escova de dentes até livros, aparelho, né? Esse tipo de livro aí, ele é com quebra-cabeças, tá? Aquele que você vai... Então, de um lado vem o texto, do outro vem o quebra-cabeça. Ele é um livro e um brinquedo ao mesmo tempo. Ele é feito para crianças pequenas, porque cada quebra-cabeça tem só 6 peças. Facinho, né? Só 6 peças. Então, é fácil realmente de trabalhar. Isso é bom, né? Não é daqueles que ficam espalhados na casa, né? Negativo. Jogado na casa inteira, vai. Agora tem o mais complexo aqui. Eu estou vendo Beethoven para criança. Eu trouxe 2 livros que eu gosto muito desses 2 livros. Incrível isso aqui. Um fala sobre música, outro fala sobre arte, tá? Mano, antigamente as escolas, a própria sociedade tinha uma educação musical mais apurada, né? Hoje a gente não tem mais aquelas aulas na escola de música, de latim, quer dizer, uma série de coisas foram retiradas e outras foram colocadas. Dá para abrir isso aqui? Só puxar. Só puxar. Estragar o livro, né? Deixa eu ver. Mas a ideia qual é? Como é que é composta, como é que é feita uma partitura? Como é que a música, como é que é uma escala musical? Numa orquestra, os instrumentos de metal, os instrumentos de sopro. Então, ele é um livro interessante porque, além de trazer o livro, ele traz o CD para que você possa ouvir uma orquestra tocando e explicando para a criança cada instrumento. E esse aqui você falou é o outro com a arte. Exatamente. O Arte para Crianças faz o trabalho que o de música faz, mas voltado para os grandes mestres da pintura, né? Escultura também. E o que é muito legal, mano, se você puder abrir ele, você vai perceber que tem um cavaletezinho pequeno. Por quê? Porque atrás que bacana, cara. Atrás do livro, ele tem todas as obras. Por exemplo, vai ter Monet, você vai ter as pinturas e você vai ter em escala reduzida essas pinturas na parte de trás, para você poder depois, com a criança, ir verificando uma por uma, né? Um cavaletezinho? Um cavaletezinho, vai colocando bacana, lá. Todos os grandes pintores, os grandes mestres sendo explicados um a um para as crianças. Então ele é bacana porque ele não deixa de ser altamente cultural, né? E ao mesmo tempo um entretenimento tanto para crianças quanto para adultos. Os pais procuram muito isso, Maurício? Nas feiras que eu trabalho, eu costumo ter bastante saída material de arte. Eu lido muito com professores, de arte e lido com pais também que têm essa preocupação. O que é mais difícil no processo de incentivar uma criança a começar a ler? O que os pais te revelam sobre isso? Você é pai também, você passou por isso. Sim, eu acho que os desafios de hoje são diferentes dos desafios de 20 anos atrás. Eu acho que a informática... Você não tinha tanta competição? O desafio do livro hoje é se manter
atrativo num cenário de celular, num cenário de computador, num cenário multimídia, né, que a gente tem. E os livros infantis têm conseguido, se você for numa feira de livros, vamos pegar a nossa aqui de Criciúma, você vai perceber que mais de metade da feira é voltada para as crianças. E é uma coisa mais bonita que a outra. Às vezes a gente fica mais animado com o livro infantil do que a própria criança. Por quê? Porque é lúdico, é colorido, é útil, é diferente. E o caminho para gostar da leitura, eu acho que é mostrar ela como um lazer, sabe? A leitura como obrigação, ela é complicada. Agora, a leitura como lazer, você convencer a criança que ler é divertido, é um baita caminho. Vamos analisar isso do ponto de vista de presente. Está o preço aqui, R$15. Isso aqui é muito barato. Nossa! Para dar um presente para uma criança. E o volume que isso representa é muito grande, né? Porque criança tem essa impressão também, né? Do volume, do tamanho. Um fenômeno interessante com os livros, isso eu posso te atestar, é que hoje eu vendo livros que há 3, 4 anos atrás custavam o dobro do preço. Então houve uma adequação do valor do livro, ele foi ficando mais econômico. Então o livro infantil, principalmente, ele hoje é um presente muito barato, mano. Bom, tô vendo aqui, R$30 isso aqui, ó. Eu acho muito barato. Mas é? Pelo tamanho disso aqui, você falou, eu acho isso aqui muito barato, cara. Capa dura, super atrativo, interativo. Onde é que o pai vai poder encontrar os livros com você agora? Está tudo fechado. Pois é, o comércio, ele já teve autorização para abrir. Já começou devagarzinho? Então, e nós já estamos com a nossa loja em funcionamento na Unesc, mas nós estamos também fazendo o nosso delivery de livros, né? Então, a gente se adequou à situação e estamos fazendo as entregas de livros na cidade. Isso você pode acessar pelo Instagram, pelo Facebook, por telefone, qualquer meio de contato, a gente consegue entregar em sua casa o livro. Qual é o nome, então, do Instagram? Unilivros Criciúma. Unilivros Criciúma, fácil. Exato, fácil. A mesma coisa o Facebook, Unilivros Criciúma. Todos os dias nós estamos lançando 3 livros promocionais com preço abaixo de tabela e temos todo o restante do catálogo o período inteiro. Maurício, obrigado pela presença. Sempre uma grande aula. Obrigado a você pelo espaço. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, incentivando ou não a leitura dos seus pequenos e até a sua, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.